Olá, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo Explicado. Eu sou Eliane Alencar e darei continuidade ao trabalho de leitura e comentário das mensagens psicografadas. Essas mensagens são psicografadas por mim durante os trabalhos realizados no nosso Núcleo Espírita Kardecista Renascer. São relatos espontâneos de espíritos que se comunicam durante os trabalhos espirituais e que ainda se encontram muito ligados à psicosfera terrena. A mensagem que vou ler agora foi psicografada no dia 26 de agosto de 2021 e ela começa assim. Eram muitos, mas eu não sabia exatamente quantos. De longe os avistei, os cascos dos cavalos levantando a areia fina do deserto, as cabeças envoltas em lenços. Sentia o cheiro forte que exalavam e a energia densa dos pensamentos doentios. Eu era o chefe. Uma pequena aldeia, um pequeno povoado escondido entre as montanhas. Muitas foram as dores da alma que aliviei e as feridas do corpo que tratei. Meu trabalho como curandeiro fazia-me ser respeitado, ainda que uns poucos não me olhassem com bons olhos, já que me tinham por místico e místicos nunca eram muito confiáveis. Estávamos lá desde Abdur, o ancião, o antepassado ilustre que chegara em meio à caravana de comerciantes e se encantou com a vista das montanhas e com a fonte de água fresca que jorrava generosa, brotando das profundezas do nada, em meio a silêncio e solidão. Diziam que ele chegou guiado por uma estrela, e ali começou nossa aldeia. Contavam que sua esposa amada, Samela, passava também com uma caravana logo abaixo das montanhas, e ao ver nos olhos de Abdur a noite infinita de céu estrelado, deixou a família e subiu sozinha a montanha, ali ficando até o fim dos seus dias, que foram breves, esquecida do resto do mundo. Outros foram chegando e ficando. Muitos casais que se abrigavam no deserto para viver um grande amor proibido. Famílias injustiçadas, alguns forasteiros em busca de aventura. O fato é que foram chegando, ficando e formando uma grande família. Abdur era paternal, o chefe acolhedor e sábio. A sabedoria curtida no diálogo silencioso com aquelas montanhas, tão antigas quanto o próprio planeta. Eu era descendente direto de Abdur, 8 gerações após ele e Samela. Não sabia responder como aprender a arte de tratar. Eu apenas sabia, assim como sabia de muitas outras coisas. Quando os avistei, ainda era apenas um monte de areia levantada, mas vi os dias sangrentos que traziam consigo. Por um instante memorável, passei os olhos à minha volta, tentando reter tudo o que aquele lugar representava. Muito mais do que eu ou minha família, mas a história de um povo, passado, presente e futuro. Eles vinham com fúria e ânsia de violência. Era esperado que se irritassem com nossa pobreza. Além da beleza natural do lugar e de nossa hospitalidade, não tínhamos mais nada a lhes oferecer, tampouco o ouro e as espadas que buscavam. Antes que eles chegassem, reuni nossos homens, inclusive os meninos, e lhes falei do que o bando bárbaro e enlouquecido faria com nossas mulheres e meninas, filhas e esposas. Não conseguiríamos defendê-las. E decidimos poupá-las, matando seus corpos antes que fossem maculados pelos malfeitores. Eles chegaram
e encontraram apenas os homens e as anciãs. Nada tínhamos a lhes oferecer. Nada encontraram que pudesse atender suas expectativas ou satisfazer seus sentidos animalescos. Mas não seria simples assim. Seríamos massacrados. Não havia meios de evitar. Estava escrito, Maktub. Pensei em Abdur, meu antepassado ilustre, e pedi que viesse buscar nossas almas. Todos fomos mortos. Os mais velhos, sem agilidade, pisoteados pelos cavalos treinados. Os demais, com golpes impiedosos dos metais furiosos. E assim, durante os séculos que se seguiram, as areias finas do deserto permaneceram testemunhando nossa tragédia. Lutando contra o vento que insistia em espalhar, teimavam cobrir os vestígios de nossa história, talvez envergonhadas de terem servido de passagem para os homens atrozes que deixaram suas marcas inapagáveis. Muito tempo se passou, muito tempo. Fui elucidando meus pensamentos, compreendendo a natureza humana e a trajetória das criaturas, e continuei servindo ao meu povo. Voltei para lá, onde nossa aldeia se ergueu escondida entre as montanhas, e os encontrei como outrora, fertilizando as areias com sangue derramado, revolta e desejo de vingança, em uma espiral de violência que parece eterna. Eu e os irmãos em espírito, emissários do bem, continuamos trabalhando, sem esmorecer, embora saibamos que essa luta ainda demanda tempo, que muito sofrimento ainda será necessário, onde sementes de ódio encontram terreno fértil nos corações de homens avilanados, nascidos na dor e cercados pelo sofrimento. Que Alá, o misericordioso, tenha compaixão daqueles que hoje colhem os frutos amargos, plantados por eles mesmos, em terras áridas, onde o amor, sempre semeado pela mão divina, não sendo cultivado, ainda não floresceu o suficiente, nem tampouco frutificou o necessário para aplacar a sede de vingança e a revolta, onde a centelha de luz que há em cada ser jaz apagada, mantendo os homens na escuridão da ignorância. Alá, misericórdia, peço que orem pelo nosso povo tão sofrido nas terras conflituosas do Oriente Médio. Pelo Espírito Nalim. Essa história foi contada por um espírito, Nalim, trabalhador do plano espiritual, que atua em uma das regiões de maiores conflitos neste planeta. A região do Oriente Médio é uma região de muita violência, fanatismo, extremismo, uma zona de conflitos constantes, praticamente sem tréguas. Sem dúvida, uma das regiões mais terríveis da Terra, onde os espíritos reencarnam para passar por existências de muito sofrimento, principalmente as mulheres. Por exemplo, a região do Afeganistão, onde os fundamentalistas radicais muçulmanos e não muçulmanos se enfrentam e que está em conflito desde os tempos de Alexandre o Grande, há cerca de 300 anos antes de Cristo. Outro exemplo é Israel, marcado por conflitos entre judeus, árabes e muçulmanos, onde todos os lados justificam os ataques como forma de se defender dos ataques contrários, em um ciclo de violência que não termina, desde os tempos de Moisés.
E temos outros exemplos: Nigéria, Sudão, povos e regiões onde fanatismo, intolerância, egoísmo, vaidade, busca por poder dominam a psicosfera. São lugares onde encontram-se espíritos tribais, que vivem em coletividades, onde há o predomínio do ódio tribal. Grupos que têm o propósito, passado de geração em geração, de vingança e ódio, alimentados continuamente pelo fanatismo, a intolerância irracional, numa espiral de conflitos intermináveis, quando a coletividade, o pensamento coletivo, predomina sobre o indivíduo. Nessas regiões, sobretudo, existem espíritos que há séculos vivem, encarnam e desencarnam nestes conflitos marcados por ódio, violência e crueldade, sendo que muitos deles estão tão absorvidos nestas disputas, têm suas consciências tão dominadas pelo ódio ao inimigo comum, que nem mesmo se dão conta da condição que estão, não percebem quando desencarnam. E por tribos, nós podemos entender como qualquer coletividade, grupos religiosos, partidários políticos, torcidas organizadas, famílias. Eu tenho um exemplo semelhante na história da família do meu pai. Vítima de uma tragédia resultante de rivalidades entre famílias. Meu pai, Alcides Apolinário de Alencar, já desencarnado, nasceu no ano de 1925 na cidade de Exu, no sertão de Pernambuco. E saiu de lá como retirante, fugindo de um conflito sangrento que durou décadas, envolvendo disputa por poder entre as famílias Alencar e Sampaio. O conflito entre essas duas famílias rivais chegou ao ponto de ser necessária uma intervenção federal, tal o nível de violência que essas famílias atingiram. Mas meu pai, ao sair de lá, com sua mãe e os irmãos menores, sem nunca mais voltar, conseguiu sair deste conflito e deixar a história para trás, começando uma nova história. E nosso narrador, Nalim, nos mostra que há sempre a possibilidade de um indivíduo quebrar este sectarismo, sair dessa esfera coletiva de conflito, racionalizando este ódio tribal. Ele, que é um espírito amadurecido, mais evoluído, se juntou a outros irmãos do plano espiritual e tornou-se um trabalhador de uma dessas regiões do Oriente Médio, servindo ao seu povo. A região onde ele está trabalhando, aqui no mundo físico, foi um local onde séculos atrás ele presenciou o massacre de sua aldeia inteira, que foi destruída de forma violenta, com muito derramamento de sangue. Este espírito, o Nalim, que era a reencarnação do seu antepassado, Abdur, fundador daquele povoado, não entrou neste conflito. Ele manteve sua mente fora da sintonia da violência. Ele assistiu à destruição do seu povo e à sua própria destruição como uma fatalidade. E ele deixou isso para trás. Apenas seguiu sua trajetória individual de espírito imortal. Ele era um espírito missionário, elucidado, que se resignou diante dos acontecimentos, aceitando a violência sofrida pelo seu povo sem revolta, mas com um sentimento de compaixão pelos agressores. E rompendo a barreira do ódio, livre da condição kármica, tornou-se um trabalhador espiritual muito importante, justamente por ter sido um deles. E Nalim termina sua história rogando a Alá, o Misericordioso,
Vamos nós também pedir ao Criador Todo-Poderoso que, através de Jesus, o governador de sua divina providência na terra, derrame sua luz, especialmente sobre os povos dessas regiões de maiores conflitos de ódio, para que eles enxerguem e se voltem para o verdadeiro sentido da vida, despertando suas consciências individuais, redirecionando suas lutas para os combates dignos dos espíritos criados à imagem e semelhança de Deus. Só o perdão e o amor redimem. Muito bem, meus amigos, essa foi a nossa história de hoje. Se você gostou, por favor, deixe o seu like, faça o seu comentário, compartilhe o nosso vídeo. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva no nosso canal Espiritismo Explicado e nos ajude a crescer e a divulgar o conhecimento espírita. Para conhecer o nosso trabalho e mais histórias como esta, acesse a playlist Análise de uma Psicografia no canal Espiritismo Explicado. Muito obrigada por nos assistirem. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.